Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento da editora Almedina, com os livros de Dionísio da Silva nas principais livrarias ou em www.almedina.com.br. Professor Dionísio da Silva, como são 10h47, você não vai ter seus 15 minutos de fama, vai ter 13, tá? Bom dia. Bom dia, Lacerda, meu querido, que bom você estar por aqui, dando esse exemplo de a gente poder ser acima do peso e ser feliz. Exatamente. Haja banda para quem está acompanhando na live, né? Eu brinco com você porque eu sei que você sabe que é uma brincadeira. Eu sei disso. Bom dia, Ágata, querida, que manda em todos nós. Bom dia, Cristiano El Bigodon. E aí, professor? É em homenagem ao Dom Fredon, que se aposentou. Professor, o Lacerda já adiantou e foi direto para a expressão. Então vamos inverter, vamos falar de famoso por 15 minutos, os famosos 15 minutos de fama. Pois é dever desse programa dizer alguma coisa diferente do que todos dizem sobre as palavras, não é? E no caso desta frase, existe uma curiosidade que não fui eu quem a descobriu, foi a revista Inteligência, de março, que descobriu que essa frase, no futuro todos terão direito a 15 minutos de fama, que é acreditada ao Andy Warhol, mas foi proferida pelo diretor de um museu de Estocolmo. Na verdade, foi dita pelo escritor Lima Barreto, no romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, e eu trouxe a frase numa espécie de homenagem a esse escritor tão bom, tão talentoso, que anda esquecido no Brasil. E este ano nós lembramos que ele morreu exatamente no ano do modernismo, no ano da invenção do rádio, da invenção não, mas da inauguração do rádio no Brasil, né, 1922, foi quando, e o ano da Semana da Arte Moderna foi quando o Lima Barreto morreu. Só que ele não usou 15 minutos, viu, Lacerda? É uma coisa curiosa, porque na passagem do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, se usava muito, como no sistema inglês, marcar a hora por um quarto, não é? Meia hora. Então, ou seja, é 1h15. Você sabia que era isso 1h15. buga na cabeça. Deus me livre. Agora, você falou aí do 1922, a estreia do rádio aqui, rapaz. Centenário do rádio, dia 7 de setembro. Primeira transmissão do Alto do Morro do Corcovado. Nosso veículo está ficando centenário, hein, professor? Tá ficando famoso. Mas é verdade. Olha, Lacerda, de vez em quando esse senha aí ganha outro significado. Ontem o jornalista Celso Arnaldo Araújo, que trabalhou muitos anos na revista Manchete, tem uma página no Facebook consultada por poucos, mas com muita atenção, porque ele escreve muito bem. Ele lembrava assim, fulano de tal, olha só, puxa, fez 80 anos. Eu falei, Celso Arnaldo, 80 anos, hoje todo mundo faz, eu quero ver passar de 100, como estão passando, né? É verdade. Professor, a gente inverteu a ordem, o senhor trouxe aí a explicação da expressão famoso por 15 minutos, mas quais são as origens das palavras fama e famoso? Olha, fama era uma deusa romana que tinha esse nome, e o étimo cristiano quer dizer, designa, não é? O famoso, que tem fama, é aquele de quem se fala muito, porque esse étimo está também na palavra infância, infante. O infante, por exemplo, é aquele que ainda não fala, não é? E, claro, depois se desdobrou em outros significados. Infantaria, naturalmente, o soldado da infantaria fala, mas é considerado na origem como, em relação ao cavaleiro, à cavalaria, como alguém que é criança, quer dizer, ainda não sabe manejar direito as armas, tal como os outros. Então, a fama era uma deusa que tinha 100 olhos, era também as suas asas eram cheias de olhos e ela via tudo.
E para uma curiosidade adicional, porque sei que nossos agora telespectadores, porque estamos em streaming, não é? E vem também a nossa cara, não é? Queria lembrar que alguns dos mais famosos em todos os campos da atividade humana no Brasil são pardos ou pretos. Por exemplo, o rei do futebol, que é seguramente a pessoa mais famosa ainda, o brasileiro mais famoso ainda, o Pelé, é negro. O IBGE usa outra classificação, né? Ele distribui as etnias entre branco, que já é minoria no Brasil, e pretos e pardos, que são já a maioria. O Brasil já não é mais branco, faz tempo, enfim, reconheceram. E 1% é a etnia indígena. Então, olha, você olha quem é o jogador, depois do Pelé, hoje o mais famoso no Brasil. Acho que vocês todos concordariam que é o Neymar, não é? Sim, até pelo número então, de seguidores. Vamos perguntar, que etnias estão reunidas ali no rosto do Neymar? Porque é no rosto que são mais visíveis os traços das etnias que compuseram o brasileiro, que é, sobretudo, um mestiço, não é? Ele tem traços europeus, ele tem traços indígenas e ele tem traços pretos, de negro. Então, ele é mulato? Não, o IBGE diz, é pardo. Ele usa essas classificações certamente controversas, mas as pessoas famosas, em resumo, no Brasil, as personalidades famosas, são em número muito abundante, não é? Entre aqueles que não são brancos, entre essas outras etnias majoritárias. Professor, a gente tem uma música em homenagem a essa pauta de hoje. Vai, Daniel. Sei que a fama tem um preço, vou pagar, quero subir. Na cama com Madonna, quero mais é ser feliz. Se eu tiver 15 minutos, viro capa de revista. Money no bolso. Só 15 minutinhos, né, professor? Vira capa de revista, professor. Lacerda, queria lembrar o seguinte, que houve uma coisa muito curiosa e diz respeito ao Rio de Janeiro. No velório do Leonel Brizola, que governou o Rio por 2 vezes e até hoje ninguém o superou como deputado federal mais votado pelo Rio, sendo gaúcho, né? Apareceu no velório o ator Hugo Carvana, que estava naquela novela Celebridade, em que a Malu Mader era a estrela principal. Essa música é dessa novela. É dessa novela, exatamente, foi o que me fizeram lembrar. E daí aconteceu uma coisa muito curiosa. Ele tinha sido assassinado na novela, e todo mundo queria saber, ali ao redor do defunto Brizola, quem tinha sido o autor da morte do Hugo Carvana, que estava vivo ali ao redor do defunto. E sobre a causa da morte do defunto, todo mundo dizia, foi uma gripe forte, aí passava adiante, mas todo mundo queria saber do Hugo Carvana, do que ele tinha morrido na novela, isto é, estavam mais interessados na fama do ator do que na fama do político. E uma coisa curiosa, Lacerda, enfim, vocês três aí, sobretudo os ouvintes, a Ágata, o Cristiano, que quiserem acrescentar alguma coisa, sempre acho muito interessantes os acréscimos. Vejam vocês, havia nesse velório alguns políticos precisando do brilho dos artistas, porque eles sempre procuram, né? Se fizerem um comício só com eles, não vai ninguém, não é? Mas aí eles levam uma figura, uma famosa, uma celebridade para lotar. E eles estavam procurando um lugar ao redor do Hugo Carvana, porque sabiam que a mídia estaria atenta ao Hugo Carvana. Uma coisa muito curiosa. É isso, professor. Tudo em busca da fama. Ou como diz era o nome da revista, Lacerda. A revista que havia na celebridade era a Fama, né? Exatamente. E, professor, semana que vem a gente volta com muito mais para você ter mais 15 minutos de fama. Ô, meu querido, então vamos dar uma fama. A Ágata tem aí. Você diz, Ágata, o que vai acontecer no Rio depois da manhã? Tá na live. Filosofia na praia, né, professor? Opa. Convite essa mulher, tá feito. Professora Larissa Magrani.
Isso, a professora Larissa Magrani vai falar sobre a violência, segundo a Hannah Arendt. E a Hannah Arendt, que namorou o filósofo... vamos entrar aqui no terreno da fofoca, né? O Heidegger, que foi tido meio como nazistão, e a controvérsia se deu porque justamente ela é judia. E foi ela que criou aquela expressão fantástica no julgamento do Adolf Eichmann, que sequestraram aqui na Argentina, esse criminoso nazista, julgaram em Israel e lá ele foi enforcado. E ela criou essa expressão, a banalidade do mal. E eu me lembrei muito dessa palestra que a Larissa Magrani vai ministrar depois da manhã, com essa linkei, como dizem vocês, com o que com o que tem acontecido com esse anestesista, é a banalidade do mal. Sim. O cara não basta ser um estuprador, ele estupra uma mulher que ele foi anestesiar para uma cesariana. É uma coisa realmente, a banalidade do mal, não é? Verdade, professor. Sábado, 11 da manhã, então, Facebook e YouTube do Filosofia na Praia, ou pelo filosofianapraia.blog, lá no quiosque Maria Alice, a Universidade Livre do Leme. Professor, volta na quinta-feira que vem. Claro, nas redes sociais e nosso site você pode ouvir a coluna novamente, ou no fim de semana, que o professor fala no nosso Repeteco para todo o Brasil. Um abraço, viu, professor? Bom fim de semana. Abraço para vocês também, para os nossos ouvintes, Cristiano, Ágata, Marcos. Valeu. Não faça regime, porque você está muito charmoso assim, tá bom? Muito churrasco, lá do sul. Beijo, professor. Beijo.